Brasil vai mal, a economia vai à bancarrota e o Haddad percebeu isso. Então ele resolveu eleger um culpado. E o culpado é o Lula por sair falando um monte de bobagem, não entender nada de economia? Na acepção do Haddad, não. Então seria o próprio Haddad, por ser um inapto, incompetente? Também não reconheceu a própria culpa. O Haddad resolveu eleger como verdadeiro culpado pelo desastre econômico do país as redes sociais e você que compartilha a sua opinião e as informações sobre o governo. Na acepção do Haddad, a má avaliação da economia se dá pelo que ele chama de desinformação nas redes sociais. E ele cita dados de emprego, inflação e surpresas com indicadores com varejo e afirma que há um desafio comunicacional a ser vencido. O desafio comunicacional que o Haddad então entendeu a ser vencido, na verdade é a dinâmica da informação. Hoje, por conta das redes sociais, as pessoas têm acesso à informação de maneira imediata. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou, pô, o Lula antes não falava tanta bobagem. E eu logo corrigi, eu falei, não. Ele falava bobagem hoje na hora do almoço, você ia saber talvez amanhã no jornal, do jeito que a imprensa queria que você soubesse, ou seja, com a cagada que ele falou atenuada. Hoje não, o Lula fala uma bobagem agora, em 5 minutos você está acessando a sua casa pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. Você está vendo isso em tempo real. Naturalmente, os veículos de comunicação acabam tendo que divulgar, porque a dinâmica da rede social traz uma força tão grande para a comunicação que não permite ao governo falar as atrocidades que fale sem que as pessoas se comuniquem. Você vai receber o vídeo do Lula falando bobagem, sendo ele mesmo, no seu WhatsApp quase que instantaneamente. E isso o Haddad não está preparado, porque eles são uma máquina de falar asneira, são uma máquina de proferir impropérios. E naturalmente isso viraliza com a mesma velocidade que eles destroem a economia. É meio que instantâneo. Daí ele vem o seguinte, ele fala que há um abismo em relação ao que está acontecendo e o que é publicado nas redes sociais. Mentira! Você não está pagando mais caro? Você vai no mercado, o tomate, a batata, o arroz está mais caro ou mais barato? Está mais caro. Como tá mais caro, você tá sentindo na pele. Você recebe um conteúdo meu falando que tá mais caro o produto, você sabe que é verdade, porque você sente na pele quando cai o seu salário. Ah, você vai no posto de gasolina, o combustível tá mais caro ou mais barato? Tá mais caro. Você sente na pele. Eu gravo um vídeo falando, ó, seu combustível tá mais caro, você fala, pô, o Rubinho tá falando a verdade. Porque eu senti na pele que o meu dinheiro não rende mais. É muito simples, a conta é de padeiro. As pessoas vivem no Brasil, não no fantástico mundo do Haddad. Então, naturalmente, as pessoas sentem na pele o impacto da péssima gestão do PT. É simples, é uma linha reta. E mais, se não fossem as redes sociais, quantos escândalos estariam cobertos? Por exemplo, o leilão do arroz, a mega licitação da Secom e por aí vai. As redes sociais estão impedindo o governo de cometer mais atrocidades do que eles já vêm cometendo. E isso deixa o governo fervoroso. Por isso a necessidade, o PT quer a todo custo censurar as redes. Ficam criando jabutice, não é o pé da censura, é a censura via o pé da inteligência artificial. E aí vão criando meios e mecanismos para desinformar. É isso que está acontecendo dia após dia na gestão PT. E aí a gente se depara com o quê? Com a Globo News dizendo que o preço da gasolina não interessa para os pobres porque a maioria não tem carro. Então, meu amigo, você que tem carro, você é milionário, segundo a Globo News. Ah, mas eu tenho um Fiat 147 com a rodinha, ó, fazendo assim. Parece o que meu pai tinha. Meu pai tinha um 147, a rodinha batia assim. Ah, você é milionário. Eu tenho uma Brasília rebocada com Durepox. Meu pai também tinha uma. Ah, não importa, você é milionário no Brasil do Lula. Ah, segundo a Globo News, quem tem carro é rico. Então, dane-se o preço do combustível. Só que a Globo News desinforma. Porque ainda que fosse verdade esse impropério, talvez ele venha a ser verdade, porque com a inflação daqui a pouco ninguém mais vai conseguir ter carro. Mas ainda hoje, você acha que o pãozinho chega na padaria por quê? Porque há o transporte da farinha via transporte terrestre, vai via combustível. Porque o fermento chega lá. Você vai comer um cachorro quente, o pão chega como? A salsicha chega como? Tudo é feito via transporte terrestre. E se a gasolina fica mais cara, naturalmente tudo fica mais caro. E quem é mais impactado pela inflação? Justamente o mais pobre. Porque é ele que gasta a maior parte do salário justamente em alimentação. Se a alimentação fica mais cara, o poder de compra do mais pobre é diminuto. Não importa se ele está gastando com ônibus, se ele está gastando com o carro dele, se ele está gastando para ir de bicicleta, ele está comprando. Naturalmente a compra dele fica reduzida. A Globo mente assintosamente para enganar as pessoas. Tem vídeo, tá? Tem vídeo, para ninguém me falar que eu tô fazendo fake news. Olha aí a Globo mentindo descaradamente. Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado no intuito de ter votos
principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Daqui a pouco vão falar que o aumento do preço é culpa do Bolsonaro. Quem tá reclamando aqui nas redes sociais é de extrema direita. Porque não existe extrema esquerda, né? Existe só a extrema direita. É incrível. E aí, gente, vamos lá, hein? Vamos ao Guilherme Boulos, o expoente máximo da ignorância, da incoerência política, mas principalmente o expoente máximo da cara de pau, da falta de vergonha na cara. Guilherme Boulos antes chamava todo mundo de rachador. Rachadinha era imoral, rachadinha isso, era aquilo, na gestão Bolsonaro. Só resgatar os tweets aí. Pois bem, ele foi agora fazer uma sabatina, ele aqui é pré-candidato, infelizmente, a prefeito de São Paulo, a gente não pode permitir que isso aconteça, mas está lá como pré-candidato, e aí ele defendeu a rachadinha do Janones. Dá uma olhada no vídeo aí, veja ele falando. Você, de certa maneira, passou pano ali pra rachadinha do André Janones? De jeito nenhum. Eu acredito, independente de quem faça, que rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Uma hora depois. O que eu não posso é usar 2 pesos e 2 medidas. Voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. A questão é que as evidências da rachadinha, inclusive os áudios, aconteceram quando ele já estava em posse do mandato. O Boulos, ele tenta tergiversar para enganar as pessoas, ele mente descaradamente. E ele é quem acusava de rachadinha e agora tá passando pano, porque foi dele o relatório que não permitiu nem que fosse julgado o Janones por rachadinha. Por quê? Porque o Janones é aliado do Lula. Aí ele cria uma narrativa com um aspecto técnico-jurídico que não cola, mas para dar um ar de veracidade, a passada de pano pro rachador que ele tá dando. Agora eu falo para você, se ele no Conselho de Ética já faz isso, imagine na Prefeitura de São Paulo. Isso a gente não pode deixar acontecer. Guilherme Boulos é um fato que não pode acontecer aqui em São Paulo. Essa é a grande verdade. E aí, olha só, hein? Vamos falar agora de exemplo de combate ao crime organizado. O governador Tarcísio de Freitas e o capitão Derrite, secretário de Segurança, tomaram uma medida exemplar. E a partir de agora vão usar o dinheiro do PCC no combate à própria facção. O governador ele dá um ajuste final a um decreto que viabilizará o uso de recursos apreendidos contra as facções de São Paulo. A ideia é a seguinte: os valores que forem retirados do crime organizado vão para um fundo de incentivo à segurança pública para combater o crime organizado. É uma medida, assim, sensacional, arrojada, que tem que servir de exemplo para todos os demais secretários de segurança dos estados aqui no Brasil e até para o Lewandowski. É que o Lewandowski não tem QI suficiente para combater o crime organizado, mas o Derrite está fazendo isso. Inclusive, aqui na Câmara de São Paulo tem um projeto que vai mais ou menos no mesmo sentido, que é o PL 174/2021, que permite que a doação de produtos do tráfico apreendidos pela polícia para entidades filantrópicas e inclusive para o combate ao crime organizado. Fico feliz de ver uma medida dessa envergadura sendo implementada pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo capitão Derrite. Uma medida exemplar que dá orgulho pro povo de São Paulo. E aí, gente, para encerrar, lembra que eu falei para vocês de uma mega licitação da Secom? Então, olha só, repórteres da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, acusam a Agência Brasil de censura. Ela teria barrado a publicação de uma denúncia sobre suspeita de fraude em licitação no governo Lula. E os repórteres da EBC acusam a direção da Agência Brasil de censurar conteúdos que sejam contrários ao governo Lula. O incidente ocorreu no final de junho, quando o Tribunal de Contas da União suspendeu a licitação de 197 milhões de reais da Secretaria de Comunicação Social. E aí fica bem claro como o governo Lula utiliza os mecanismos de comunicação para censurar a informação que chega até você. E é por isso que eles tentam a todo custo censurar as redes sociais. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.